O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que a expansão da igreja não foi um projeto humano, mas foi a ação direta do Espírito Santo. O texto de Atos 8 vai narrar um momento decisivo, quando a perseguição que sobreveio após o martírio de Estevão resultou na dispersão dos cristãos. Essa dispersão, porém, não significou fraqueza, mas sim uma oportunidade de levar o Evangelho além de Jerusalém. A narrativa bíblica revela que Deus transforma a dor em missão e as lágrimas em sementes de evangelização. Meus irmãos, sois bem-vindos hoje à lição 10, que tem por tema a expansão da igreja. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Sois todos bem-vindos a mais uma aula hoje abençoada, uma aula hoje profunda, uma aula hoje teológica no meu canal da EBD, Veritas Apologética, irmãos. E hoje a aula 10, tá muito boa, tá muito profunda. Tá aqui, ó, qual trimestre? É esse aqui. A igreja em Jerusalém, meus irmãos. E detalhe, já estou aqui nas minhas mãos a lição do próximo trimestre, corpo, alma e espírito, irmãos. Uma lição que também está muito boa. Irmãos, vai ser um trimestre muito bom também, tá? Mas até lá, vamos ficar por aqui, né? Hoje na lição 10, que tem por tema a expansão da igreja, irmão. Eu te peço, ó, deixe teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque esta aula de hoje, ela tá muito boa. É uma aula de confronto. A aula de hoje, ela vai cutucar muita gente, tá? Então não pule a aula, não pule etapas, pelo amor de Deus. Meus irmãos, a lição 10 tem por tema, mais uma vez, para gravar, tá? A expansão da igreja, irmãos. A lição 10 também, ela possui leitura diária semanal, de segunda a sábado, que é qual, pastor? Aqui, ó, vamos lá. Segunda-feira, Mateus 28, 19, respondendo ao ídolo de Jesus. Terça-feira, Lucas 4, 18, a sublime missão de pregar o Evangelho. Quarta-feira, 1 Coríntios 9, 16, a necessidade de pregar o Evangelho. Quinta-feira, Atos 8, 12, proclamando as boas novas do reino de Deus. Sexta-feira, 1 Coríntios 2, 4, pregando o evangelho de poder. E sábado, Atos 8, 4, pregando em todo lugar e para todas as pessoas. Olha só, irmãos, a lição 10 tem por seguinte textuário: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, despregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e versículos 5, irmãos. Olha só, irmãos, o nosso textuário, ele tem algumas divisões práticas, que são qual? Olha só, os que andavam dispersos. Qual foi a causa da dispersão? A perseguição por causa da morte de Estevão, lá em Atos 8, versículo 1, tá ok? E essa dispersão, irmãos, ela tem um teor teológico, que é qual? Olha aqui, ó. Deus transforma a perseguição em missão, de acordo com Romanos 8, 28. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que forte. Então, a perseguição, a dispersão teve um efeito, que foi qual? Foi evangelização, mesmo em dispersão. Eles evangelizavam, mesmo em perseguição e em dispersão. E esta evangelização também tem um teor teológico, que é o qual o evangelho é o poder de Deus. Mesmo perseguidos, mesmo dispersos, eles ainda pregavam com autoridade a palavra de Deus. E Filipe desceu a Samaria, né? Desce a Samaria com foco. O foco é Cristo como centro da verdade, tá? Então aqui o nosso textuário, ele tem por palavra-chave do grego, né? Evangelizomai, que é qual?
anunciar as boas novas, tá? Aqui temos um texto áureo que está repleto de conceitos teológicos, que aqui, ó, aqui temos cristocentrismo, aqui temos salvação pela fé em Cristo, aqui temos a universalidade do Evangelho, né? De acordo com João 3,16. Então, o nosso texto áureo, ele é um rico teor teológico. Vamos lá, povo de Deus, para a nossa verdade prática comentada, irmãos. Não se esqueça também que esses banners visuais é para você disponível na nossa plataforma da EBD online. Seja um assinante, meus irmãos, porque lá tem muita coisa boa. E o preço é um preço bem acessível, é um preço baixo que vai te ajudar, professor e aluno, a entender a lição com a maior clareza. Toda semana o material se atualiza de acordo com a lição. Aqui embaixo no link, plataforma da EBD online. Vamos lá aqui, ó. Fala assim, de prática, né? A igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes, irmãos. Aqui a nossa de prática comentada, ela possui uma identidade missionária da igreja, que é qual? Primeiro, a igreja como povo convocado. Nós somos convocados, irmãos, aqui, ó. Essa identidade implica missão. O povo convocado não é reunido para si mesmo, mas para ser testemunha das obras de Deus. A igreja que não entende a sua essência missionária acaba presa a seus próprios muros, irmão. Que forte, irmão. Nós somos convocados, tá, para uma missão, que é qual? Sair dos muros, sair das quatro paredes da igreja e ir para fora pregar a palavra. Segundo, a igreja, né, como crescimento espiritual e numérico. A missão da igreja, que é só a igreja missionária, ela vê missão para poder crescer de maneira espiritual e também numérica. Porque aqui, ó, o crescimento numérico é resultado da fidelidade ao evangelho. Uma comunidade saudável gera testemunho que atrai outros ao reino. Porém, sem amadurecimento espiritual, esse crescimento será superficial. Olha aqui, a igreja tem uma identidade missionária, que é um povo convocado, e é crescimento espiritual numérico. Porque a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. A nossa palavra-chave hoje é qual? Evangelização, amados. Que vem do hebraico, né? Bassar, que significa anunciar as boas novas, tá ok? E vem do grego evangelium, que significa boa notícia ou boas novas. Aqui no termo hebraico, né, bassar, esse termo ele é empregado no contexto da libertação de Israel, mostrando que a evangelização sempre foi associada a um ato de libertação divina, seja ele político, social ou espiritual. Portanto, evangelizar no contexto bíblico é tornar visível o agir de Deus que liberta, restaura e que salva. Anota aí, tá? E no grego, né? No grego, aqui no termo grego, evangelho, né? Esse conceito aparece fortemente no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, nas cartas paulinas, de acordo com Romanos 1,16, Galatas 1, do 11 ao 12, tá? Então, evangelizar, portanto, não é apenas falar de Cristo, mas é proclamar um acontecimento redentor, a morte e ressurreição do Senhor, como ato salvífico. Tá aí, irmãos, tá? O que é evangelização no contexto hebraico e no contexto grego. A lição 10, irmãos, a expansão da igreja tem por seguinte plano de aula. Olha aqui, tópico 1. A igreja diante da perseguição. Parte A. Embora perseguida, não fragmentada. A parte B. A igreja em luto. E a parte C. Mas não desesperada. Tópico 2. A igreja que evangeliza. Parte A. Evangelização centrada na palavra. E parte B. Evangelização centrada em Cristo. E tópico 3. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja, a parte A, né? A parte B, a igreja que discipula. E a parte C,
sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto, irmãos, tá? Então tá aqui, tá? São os 3 tópicos importantes sobre a expansão da igreja. Mais uma vez, a lição de hoje, ela vai cutucar muita gente. Revista, irmãos, para a nossa introdução, meu amado aluno, meu amado professor. Vamos agora entender um pouco o que é e como que se deu a expansão da igreja em Atos dos Apóstolos, tá, irmãos? Vamos ver aqui, ó, introdução. Nessa semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Olha aqui, irmãos, interessante. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Estavam todos em um local só. Estavam acomodados, tá? Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito que em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados, pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Irmãos, olha o que Deus faz. Deus usa as circunstâncias para poder cumprir os seus propósitos. Aquela perseguição, aquela dispersão, aquela diáspora foi de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Para quê? Para que o evangelho fosse espalhado como uma boa semente. Olha só, irmãos, eu tenho por você aqui um banho muito especial, tá? Pega um papel, uma caneta e anote o máximo possível. Aposto que não quero anotar. Então adquira o material para a tua aula na plataforma do EBD Online, aqui embaixo no link. Olha o banho aqui, meu irmão. Olha só, irmãos, a diáspora cristã. Diferente da diáspora judaica, resultado do exílio babilônico ou da dispersão romana, a diáspora cristã foi missional. Os perseguidos não apenas fugiam, mas anunciavam Cristo em cada novo lugar, de acordo com Atos 8:4, tá? Primeiras rotas de fuga e missão. O ponto de partida, Jerusalém sob perseguição. Após apedrejarem Estevão, Atos 8:1 diz: e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. O verbo grego usado para dispersos é diaspeiro, que significa literalmente espalhar como sementes, ou seja, Deus usou a perseguição como o vento que espalha o grão. Houve um propósito naquela perseguição. A rota da dispersão seguiu tanto caminhos locais quanto os internacionais. Está aqui, ó, primeiro, ó, Judeia e Samaria, de acordo com Atos 1:8, Atos 8:1 e Atos 8:5. Segundo, estrada para Gaza e Etiópia, Atos 8, 26 ao 40. Terceiro, pela Fenícia, Chipre e Antioquia, Atos 11, tá ok? E quarto, por Damasco, em Atos 9, e depois para muito mais longe, de acordo com Atos 11:20 e Gálatas 1:21. Aqui se cumpriu, né, irmãos, pregar o evangelho em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra, porque através de uma perseguição eles foram dispersos, tá? Eles foram dispersos e Deus usou a perseguição como um vento para poder espalhar o grão, a semente do bom e maravilhoso evangelho. Irmãos, o tópico 1 tem por seguinte organização. É qual? Tema: a igreja diante da perseguição. Parte A: embora perseguida, não fragmentada. Parte B: a igreja em luto. E na parte C: mas não desesperada. Fala assim, irmão, tópico 1, fala assim, a parte A: embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria.
exceto os apóstolos, Atos 8:1. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem sido dispersados, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes, né? Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e uma igreja unida. Embora perseguida, não fragmentada. A lógica da perseguição, irmãos, né, antes de Estevão, nos textos de Atos capítulo 4 e Atos 5, né, tem uma lógica aqui. Qual é a lógica? Nos capítulos 4 e 5, quem está no alvo direto do Sinédrio são os apóstolos, especialmente Pedro e João. Eles são vistos como cabeças do movimento e precisam ser intimidados. Prisões, açoites, proibições de pregar. O conselho quer controlar a liderança porque entende que sem líderes não há movimento. Por que os apóstolos então não fugiram? Né? Primeiro, por sua vocação pastoral. Eles permaneceram em Jerusalém porque entendem a sua missão de colunas da igreja. Né? Segundo, por proteção providencial. O Sinédrio já tinha sido advertido por Gamaliel. Se esta obra é de Deus, não podereis destruí-la. Olha que forte, irmão. E terceiro, estratégia divina. Os apóstolos ficaram como centro de referência e autoridade em Jerusalém para confirmar posteriormente a obra missionária em Samaria e depois em Antioquia. Fala assim, irmãos, a parte B do tópico 1, a igreja em luto. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esta aula, curtir a aula e comentar aqui embaixo. Irmãos, um grande abraço nosso para os irmãos de São Paulo, da cidade de Rio Claro, né? Da Rio Claro, o nosso amado pastor Isaías Pereira, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde, pastor Isaías, em nome de Jesus. O Senhor é uma benção. Vamos lá, irmãos. Falar assim, a parte 2 do tópico 1, né? A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra copetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. A igreja em luto. O termo grego eulabes, né? Esse adjetivo aparece 4 vezes em Atos. Atos 2:5, Atos 8:2, Atos 22:12 e Atos 24:16. Significa temente a Deus, cauteloso em relação a coisas divinas, devoto. Não se restringe a cristãos, mas pode se referir a judeus fiéis à lei ou prosélitos sinceros. Em Atos 2:5, por exemplo, Lucas chama de eulabes os judeus que estavam em Jerusalém no Pentecostes. Hipóteses sobre quem eram esses varões piedosos aqui, né, de Atos 8, né? Primeiro, algum cristão da comunidade. Irmãos, só são que hipóteses, tá? Segundo, judeus piedosos, simpatizantes do cristianismo. Ou prosélitos gentios, tementes a Deus, como em Atos 10, né? Cornélio, temente a Deus. Pode se tratar de convertidos ao judaísmo, que se identificavam com a mensagem cristã. Os varões piedosos de Atos 8:2 podem ser entendidos como irmãos da igreja, judeus tementes a Deus ou prosélitos gentios. Cada hipótese possui forte base teológica
mas a mensagem maior é esta: Deus nunca deixa o justo ser enterrado sem honra, irmãos. Não importa quem era. Aos piedosos, que pensa que Deus, até na nossa morte, vai honrar aquele que é fiel. Para fechar o tópico 1, mas não desesperada, né, irmãos? Embora perseguida, não fragmentada, a igreja esteve em luto, mas não se desesperou. Fala assim a parte 3, ó. O fato é que a igreja prenteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não calou nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Irmãos, como é que um povo que acabara de perder um irmão querido e ver sangue derramado não desmorona, mas ao contrário avança mais firme? Olha só. Primeiro, porque eles tinham neles a presença viva do Espírito Santo. O Espírito Santo era mais que consolo, ele era combustível. O luto não os paralisava porque havia uma experiência interna maior que a dor externa. Segundo, eles tinham esperança escatológica da ressurreição. A morte de Estevão não foi lida como derrota, mas como entrada para a glória. Ele mesmo, ao morrer, viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Terceiro, exemplo contagiante dos mártires. O sangue de Estevão se tornou semente. Em vez de abater a coragem deles, inspirou, ver alguém morrer, perdoando os seus inimigos, inflamou a fé dos outros. E quarto, a convicção da missão recebida. A igreja entendia que a perseguição não era sinal de abandono, mas cumprimento das palavras de Jesus em Mateus 5,11 e em João 15:20. No tópico 1 tem por seguinte sinopse: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu firme e atuante na fé. O tópico 2 tem por tema a igreja que evangeliza, e a parte A, evangelização centrada na palavra, e a parte B, evangelização centrada em Cristo. Fala assim, irmão, o tópico 2, a parte A diz assim: evangelização centrada na palavra. Em Atos 8,4 lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Essa igreja primitiva, irmãos, ela operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Olha só. Olha isso aqui, irmãos. A mensagem central não era opinião pessoal, mas o Logos de Deus, a palavra, o verbo vivo, A perseguição não cala a palavra. Eles não pregavam vitória pessoal, mas o evangelho de Cristo, A missão é para todos, não só para líderes, Evangelizar não é exclusividade do púlpito, é chamada de todo discípulo. A palavra anda pela boca dos crentes comuns. Terceiro, o centro da mensagem, Cristo revelado na Escritura. Filipe e Samaria pregava as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, Atos 8:12. Quarto, a palavra rompe fronteiras culturais e geográficas, de Judéia a Samaria, depois a estrada para Gaza e em seguida Etiópia, tudo em um só capítulo. Nossa, que forte, E quinto, o poder não está no mensageiro, mas na palavra. Não precisamos de títulos para evangelizar.
basta proclamar a palavra, porque é ela que tem vida em si mesmo. Em Hebreus 4:12, ela é a espada cortante, irmãos, né? Que discerne o interior do homem. Então, evangelize centrado na palavra de Deus. Irmãos, falar assim a parte do tópico 2, evangelização centrada em Cristo, irmãos. Olha aqui, Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, o ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Cristo. Qualquer pregação que não tem cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe, em Samaria, teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégia humana, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Olha só, irmãos, o que é um evangelismo centrado em Cristo? Primeiro, Cristo é o conteúdo do Evangelho. Paulo resume: nós pregamos a Cristo crucificado. E não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, que Jesus como Senhor. Segundo, só Cristo tem poder para salvar, para curar e libertar. Isso não veio de eloquência de Filipe, mas da autoridade do nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Terceiro, o Espírito Santo confirma apenas a mensagem de Cristo. O Espírito não glorifica homens, nem estratégia humana, mas a Cristo. Onde Cristo é pregado, o Espírito age. Onde Cristo é ofuscado, o Espírito se retira. E quarto, Cristo é o fundamento e o alvo da fé. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Evangelizar, centrado em Cristo, é apontar para Ele como início, como meio e o fim da fé, né? E descendo Filipe a Samaria, pregava-lhes a Cristo. Atos 8, versículo 5. Irmão, vai pregar, pregue Jesus. Fale de Jesus, anuncie Jesus, mostre que Ele salva, cura, liberta, batiza e em breve Ele há de voltar. Irmãos, o tópico 2 tem por seguinte sinopse: a igreja cheia do Espírito Santo e centrada em Cristo anunciava a palavra com poder. Agora, para encerrar a aula de hoje, o tópico 3 tem assim, diz assim, né? A igreja dá suporte à evangelização. Parte A, o suporte da igreja. Parte B, a igreja que discipula. E parte C, sem recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Não se esqueça, irmão, se inscreva no canal, compartilhe esta aula, deixa aqui o seu joinha, comente aqui embaixo: pastor, sou da cidade tal, nome fulano de tal, a aula está uma bênção, assim, irmãos, comente. Eu quero ouvir tua voz nesse comentário hoje, amém? Vamos lá, tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja, a parte A. No livro de Atos lemos que os apóstolos, pois estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte, completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho, né, evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Não basta mandar missionários,
é necessário dar suporte na missão que realizam. Irmão, isso aqui é muito sério. Calma aí. Isso é sério, tá? Calma aí. Olha isso aqui, ó. Obra missionária. Não é tarefa individual, mas é responsabilidade coletiva da igreja, tá? Em Atos 8:4, vemos que os apóstolos em Jerusalém enviaram Pedro e João a Samaria. Para quê? Para apoiar o trabalho iniciado por Filipe. Isso mostra a importância do suporte comunitário. O suporte da igreja inclui oração, envio de líderes e acompanhamento pastoral. A missão era sustentada pelo corpo como um todo, né? Aqui tinha uma diaconia, um serviço. Mostra que a igreja primitiva entendia a missão como responsabilidade compartilhada. Assim, o crescimento não dependia apenas dos evangelistas, mas da cooperação de toda a igreja. Olha só, irmãos, calma aí. Sem suporte, a evangelização se torna frágil. O exemplo de Atos mostra que a igreja precisa estar unida em favor da missão. Hoje o suporte é meio de intercessão, recurso financeiro, treinamento e cuidado pastoral. Quando a igreja apoia seus missionários, o evangelho avança com mais eficácia. Olha só, quando há um apoio da igreja na missão, o evangelho vai avançar com mais força e com mais eficácia. Não é somente mandar e largar lá, não. Porque muitos mandam para a obra missionária e largam lá, mandam se virar. Ele é família, irmãos. Isso é covardia. Isso é covardia. Pegam missionários, eles se doam pela obra, tá? Enviam eles para a obra com a família, mulher e criança, e lá o pobre coitado sofre o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque não tem apoio da igreja local. Calma aí, tem mais. Olha só aqui no banho aqui, ó. Olha só. Em Jerusalém, a igreja dava para o missionário, para os evangelistas, o suporte integral. Esse suporte envolvia o espiritual. Eles oravam, jejuavam, impunham as mãos, ensinavam missionários, né? Os enviava. Envolvia envolvimento humano, enviava delegação de apóstolos e líderes para confirmar a fé das novas comunidades, envolvia material, porque eles promoviam coletas para apoiar os irmãos necessitados e sustentar os trabalhos. Aqui temos uma igreja séria, que ama missão, mas muitas igrejas atuais, né, elas enviam para a obra o missionário sem suporte. Ou seja, não tem conexão espiritual. Olha aqui, eles mandam missionários, mas não mantêm cobertura constante de oração. Esquece lá que se vire para lá, tá? Segundo, em muitas igrejas atuais, há um desinteresse humano. O missionário vira esquecido do campo, só lembrado quando manda relatório. Irmãos, isso é triste. Estão brincando com a obra missionária. Estão brincando com coisa séria, irmãos. Aqui, ó, em muitas igrejas atuais, há negligência material. Muitos missionários vivem com escassez, como se fazer missão, né, fosse hobby, não prioridade. Eles mandam para a obra a família e esquecem lá. Manda se virar por lá, né? Isso é sério, irmãos, é covardia. Olha o diferencial, irmãos. Hoje muitas igrejas tratam missão como terceirização, ou seja, o missionário ele é enviado e é esquecido. Não, se vira lá. Ele foi enviado, mas esquecido. A diferença está em que Jerusalém ela via a missão como extensão da própria vida da igreja, enquanto muitos hoje veem missão como um projeto paralelo, secundário e às vezes até
apenas marketing religioso, irmãos. Missão é algo sério. E estão brincando com missão. Missão não é marketing, missão não é status, missão não é algo paralelo. Missão é a própria vida da igreja. Vamos falar assim no tópico 3, falar assim a parte 2. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizados nas águas, contudo, por uma razão não específica, aqueles crentes não haviam recebido ainda o Espírito Santo. A igreja que discipula. Essa igreja entende que, a evangelização não é o fim, mas é o início. Evangelizar, sem discipular, é gerar filhos e não criá-los. É forte, irmão? E isso resulta em imaturidade espiritual. Tá? Segundo, a igreja que discipula conduz o novo crente à obediência e à identidade. O discipulado mostra que fé não é só sentimento, é decisão prática de viver debaixo do senhorio de Cristo. Terceiro, a igreja que discipula conduz a plenitude do Espírito. A capacitação espiritual não é luxo, necessidade para testemunhar com poder. E quarto, a igreja que discipula forma céus e testemunhas, não apenas membros. Aonde há discipulado, a continuidade da missão. Onde não há discipulado, a igreja envelhece sem legado. Está aqui, A igreja que discipula é a que gera, cuida, amadurece e a que envia. Subtópico 3 diz assim: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Por que, irmãos, que sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto? Porque, o Espírito Santo é quem gera nova vida em Cristo. A conversão verdadeira é algo do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Segundo, é Ele quem ilumina a palavra no coração. Sem o Espírito Santo, a Bíblia vira teoria. Com o Espírito Santo, a palavra se torna espada. Hebreus 4,12. Terceiro, é Ele quem capacita para viver a fé e testemunhar. A ordem de Atos 8,1 é clara: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E quarto, o Espírito Santo é quem molda o caráter e produz fruto. O alvo do discipulado é formar gente à imagem de Cristo, mas isso só acontece pelo fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Por quê, É necessário receber o Espírito Santo para ter um discipulado completo. O tópico 3, irmãos, tem por seguinte sinopse: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Conclusão. Na lição vimos que o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. E isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho.
A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir, irmãos. Olha aqui, a expansão da igreja em Atos 8 mostra que Deus transforma a perseguição em oportunidade missionária. A igreja, mesmo em luta e pressão, não se fragmentou nem se desesperou, mas avançou, pregando a palavra. Esse exemplo nos chama a enfrentar os desafios atuais com mesma ousadia, A palavra em Cristo, ela foi o segredo do crescimento. O Evangelho rompeu barreiras culturais e alcançou novos territórios, mostrando que a missão não tem fronteiras. Da mesma forma, a igreja de hoje precisa proclamar Cristo com fidelidade e coragem, mesmo em contextos hostis. Por fim, a expansão da igreja não pode limitar-se a converter somente pessoas, mas deve formar discípulos cheios do Espírito Santo. Assim, a lição nos inspira hoje a assumir a responsabilidade missionária com seriedade, sabendo que o mesmo Espírito Santo que guiou a igreja primitiva também hoje continua nos guiando. Amém, meus irmãos? É tempo de fazer missões, é tempo de avançar. Ide por todo mundo e pregai este maravilhoso evangelho. A lição 11 tem por tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, irmãos, Então, não perca a próxima aula. Também ela está muito boa e muito profunda. Vai ser muita bênção. Irmãos, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até a lição 11, se Deus assim nos permitir, porque eu sei que Ele é bom. Deus vos abençoe.